Que é isso? E alguns relaxando aí, ficando bem de boa, lembrando do churrasco de meio-dia. A gente às vezes tem contatos com grupos assim, mas não é fácil trazer os gaúchos para fazer umas músicas um pouquinho mais nesse estilo, porque é meio longe, e aí nem sempre a gente consegue os grupos, mas a gente sabe o que vocês gostam. E também não tem nada de errado, se o ritmo é diferente, mas a letra é boa e fala das mesmas verdades, não tem nada de mal nisso. Por mais que a gente vê alguns assim, né, dando uma balançadinha de alegria. Hoje o tema não é sobre o Dia dos Pais, já foi falado sobre isso hoje pela manhã. Claro que é um tema muito importante e desejamos que cada pai aí tente ser realmente um exemplo para seus filhos, para suas filhas. Tem alguns aí que estão no meu time, né? Só das meninas, Luiz Praz, né, Edelir. Não é fácil. Falaram que nós vamos gastar todo o dinheiro da nossa vida com mulher. Mas é com as nossas, né? Mas é bom que cada um, menina, menino, seja realmente um exemplo e que eles queiram seguir esse exemplo. Esses dias eu perguntei para a Nicole se eu posso falar, ela disse, pode falar. Dei um abraço nela assim, falei, Nick, eu te amo tanto. Aí sabe quando você dá aquele abraço assim, que é caloroso? Falei, estou apaixonado por ti. Ela olhou assim para mim desconfiada e falou, então por que você pegou a mami? Eu pensei, eu explico outra hora. Mas os filhos se tomam como exemplo aí, quero ser como você, quero ser como a mamãe e tudo, e como é importante quando a gente consegue ser um exemplo para eles. Não é fácil, é mais fácil a gente falar o que eles devem fazer do que somente viver realmente. Mas hoje nós vamos falar sobre o falar mesmo, sobre a nossa língua e a importância também que nós devemos dar a esse órgão do corpo. O perigo da língua seria o nosso tema. E antes eu quero trazer, quando uma pastora dos Estados Unidos pregou sobre isso lá na Alemanha, ela comprou uma língua de boi e colocou em cima do púlpito. Aquilo foi tão nojento que eu falei, eu não vou fazer a mesma coisa. Mas quero trazer algumas curiosidades sobre a língua para a gente começar. Eu encontrei, não pesquisei agora cientificamente se está tudo certinho assim, mas é o que a gente acha de informações. Possui 17 músculos, média aproximadamente 10 centímetros. É a parte do corpo que se cura mais rápido, quando você corta, por exemplo. Há mais de 600 tipos de bactérias na boca. Olha só, tem gente que gosta daí de sair beijando todo mundo. Adolescentes, olha isso aqui algumas vezes. Olha as bactérias. Ainda mais aquele tipo de beijo de novela que fala lá. Nossa, aquilo ali é uma viagem de bactéria daqui para lá que você só não vê. E nós temos mais. Cerca de 50% das bactérias da boca vivem na superfície da língua. Assim como as impressões digitais, a impressão da língua de cada pessoa é única. Ou seja, ninguém tem a língua igual. As mulheres têm a língua mais curta que os homens. Imagine só se fosse maior. Isso aqui estava escrito e eu copiei. Eu copiei e colei aqui. Não é de minha autoria. Teria que colocar embaixo lá de onde veio, agora eu não sei o site. Olha essa aqui, e a última. A limpeza frequente da língua com um raspador ajuda a prevenir ataques de coração, pneumonia, nascimentos prematuros, diabetes, osteoporose e infertilidade nos homens. Tem homem que vai começar a limpar a língua depois dessa. Agora, muito pior do que essas 600 bactérias, que na verdade são quase que inofensivas assim, é aquilo que sai da nossa língua. Pior do que as bactérias que nós temos ali, são as bactérias que estão nas palavras, que quando nós falamos, realmente podem contaminar a vida do nosso próximo.
E aqui nós temos então a carta de Tiago que fala muito sobre isso. E logo no início, eu vou logo ir para o texto, porque nós vamos fazer hoje aqui uma análise textual realmente. Nós vamos olhar cada versículo. Logo no início aqui Tiago diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Ele começa já com essa frase. Pergunto, vamos estudar como se fôssemos estar olhando a Bíblia. A gente lê a Bíblia e fala assim: por que escritor escreveu tal coisa? Normalmente ele foi motivado por alguma coisa. E olhando essa primeira frase ali, não queiram muitos de vocês ser mestres. O que o autor estava tendo de problema para escrever isso aí? O que vocês acham? Para ele escrever assim para a igreja dele. Não queira todo mundo estar ensinando. Qual que era provavelmente o problema? O contrário. Estava cheio de gente lá na igreja, querendo dar palpite, querendo ensinar. Mas tinha pouca gente querendo aprender. Então as pessoas estavam querendo ensinar umas às outras, mas tinham poucos que falavam assim: não, eu quero aprender mais daquilo que você vai me ensinar. E o palpite aqui, o conselho de Tiago é: não queiram todos de vocês ser mestres. E qual a razão por isso? O que acontece com os mestres? Logo aqui na sequência do versículo vocês podem ler: pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então Tiago está falando da língua, do perigo da língua, e ele fala assim: não queira todo mundo sair ensinando, sair dando palpite, dizendo que tem que ser do teu jeito, porque aquele que está ensinando e está falando como é que tem que ser, ele vai prestar contas a Deus de uma maneira mais rigorosa. Quem está ensinando vai ser cobrado pelo aquilo que ensina, por todas as vidas que estão ali ouvindo ele. E aí, eu quero até abrir isso aqui, e não trazer só para pastores, professores da escola bíblica, professores de adolescentes, líderes de jovens, e agora eu quero ampliar. Aqui não está falando só que é para a igreja o negócio. Professores da escola. Eu creio que esse texto vale da mesma maneira para os mestres que estão ensinando, professores lá de ensino fundamental a ensino superior, vão ser cobrados de Deus de uma maneira ainda mais forte, porque eles estão formando opinião dos seus alunos. E olha que tem muito professor que chega a atacar a fé, e derruba quase a fé de muitos. Por isso, Cláudio também, professores, nós temos vários, a nossa responsabilidade com a língua, ela é muito grande perante Deus. Professores de religião, filosofia, ciência, história, enfim, todos seremos cobrados porque estamos ensinando, e aquelas vidas estão aprendendo daquilo que vem da nossa boca. Meu pai está lá agora em Belém, no Pará, e ele até participou de um encontro de padres lá. Ele falou: gente, nós ensinamos o povo, e o povo aprende aquilo que a gente ensina. E ele viu o que estava sendo ensinado lá, que eu não quero entrar no assunto aqui. Mas aqueles que ensinam e que falam serão cobrados pelo aquilo que estão ensinando. Mas eu quero falar ainda sobre mais um grupo de professores. São os professores secretos. Professores secretos. Quem sabe que tipo de professor é esse? Professor secreto. Ele não vai atrás de um púlpito, ele talvez não tenha uma sala de aula, mas sabe onde ele está ensinando? No meio dos bancos, quando acaba o culto, lá fora, ele ensina um a um. Professor secreto é aquele que fala um a um. Ele chega para alguém e fala: você escutou lá? Mas eu acho que o negócio é diferente. Deixa eu te mostrar uma coisa, eu tenho uma ideia diferente. Tem pessoas que ensinam no um a um. E eles podem tanto pegar a mensagem de um pastor, no final de um culto, chegar para alguém um a um e falar: é isso que nós temos que viver. Ou ele pode destruir tudo aquilo lá com o seu ensinamento um a um, porque ele é um mestre secreto. E também esses serão cobrados pelo aquilo que estão ensinando, ao invés de ouvir. Então uma dica que nós temos aqui, bem clara, é: não queira sempre dar palpite. Dependendo, se o seu dom é do ensino, aí é diferente. Aprenda a dar palpites certos. Mas aquele que está ensinando será cobrado de uma maneira muito forte sobre isso. O segundo versículo diz assim, vocês podem acompanhar ali:
Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. O que Tiago aqui está dizendo, se você consegue controlar a sua língua, você vai controlar também o restante do seu corpo. E fala sério, não teve algumas vezes que você teve vontade de colocar rédeas na boca de alguém? Pessoas que falam às vezes tanto, dá vontade de fazer que nem esse passarinho aqui, ó. Achei essa foto linda. Eu acho que ele está apiando tanto ali, pio para cá, que o outro chega lá e tchac, chega de pio, meu filho. Não é que às vezes dá vontade na gente, quando alguém está falando e falando demais, e muita coisa ruim, dá vontade de pegar o bico assim e agora não fala mais nada, fica quieto e pensa um pouquinho. Mas o falador ainda vai estar fazendo assim, vai estar querendo falar. Às vezes, dá vontade de fechar a nossa própria boca, colocar rédea na gente mesmo, porque a gente fala besteira. O que não aconteceu ainda? Você falou, e no que está saindo a frase, você já fala, não devia ter começado. Porque a gente fala às vezes besteira. E assim, Tiago está falando, olha, se você dominar a sua língua, você vai conseguir dominar o restante do seu corpo. O versículo 6 diz que a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. O fogo, nós sabemos muito bem o que ele faz. Ele pode tanto cozinhar uma carne ou assar um churrasco, como ele pode te queimar. A língua da mesma maneira. Nós vamos falar sobre isso bem lá no final da mensagem. Ela pode ser usada para bênção ou para maldição. Agora, ela como fogo de iniquidade é um perigo tremendo. Alguém que fala demais e fala o que não deve, queima, faz cicatriz na alma das pessoas. Ela pode ser usada como um mecanismo de tortura. Eu não sei se você tem um chicote em casa, ou se você tem agulhas para alfinetar alguém quando você quer torturar ele. Acho que ninguém faz isso aqui, senão a polícia iria pegar. Só que tem um negócio que a polícia não pega, que é a tortura verbal em casa, dentro de casa. A não ser que você consiga provar, aí o negócio fica feio. Mas tem pessoas que se torturam umas às outras, o tempo inteiro xingando. Chega em casa do trabalho, abre a porta, você já escuta o chicote. Sai da minha frente, você é um. E aí lá vem aquela lista de nomes assim, torturando o outro dentro de casa. Faz da casa realmente um inferno de iniquidade, através da língua, falando. Pessoas que ficam lembrando o passado, chicoteiam, pegam um chicote lá de 30 anos atrás. Você lembra o que você me fez? Flat. Jesus já pagou por isso na cruz, mas tem que receber mais uma vez da mulher alguma chicotada, ou do homem. É um fogo, a língua é um fogo que queima, que pode trazer destruição terrível para os nossos lares. Aqui diz o texto, está sublinhado aqui, que a língua incendeia todo o curso de sua vida. Tem certas coisas que você fala que vão dar um rumo para a sua vida. Principalmente quando você está nervoso, você tem que cuidar para não falar alguma coisa que pode mudar todo o teu futuro. Casal, às vezes, quando está brigando, aí está num momento de nervosismo, e eu te odeio, eu nunca devia ter casado contigo. E saiu, filho. Saiu. Vai incendiar, trazer um curso diferente para o seu futuro. Tenta arrumar isso aí o quanto antes. Mas aquilo que você fala, quando está nervoso, traz um curso, incendeia o curso de sua vida. Pais, quando estão nervosos, já ouvi de pais que gritam coisas com os filhos que são inacreditáveis. Você nunca deveria ter nascido. Por que eu te fiz? Misericórdia, Senhor, sobre tais pais.
Você pode até se arrepender logo. Seu filho pode superar isso, perdoar e ter uma vida de bênção para ele próprio. Mas vai incendiar o curso desse relacionamento com certeza. Por isso nós temos que cuidar muito, porque a nossa língua pode ser um fogo que incendeia o curso da nossa vida. Eu quero falar agora sobre uma língua nova, um outro tipo de língua que os nossos avós não tiveram. Sabe que língua que é essa? A língua digital. Aquilo que nós falamos através do computador. É ou não é parte da minha língua, do que eu falo? Com certeza. Aquilo que nós falamos no mundo da internet, mandamos de mensagem para as pessoas, também será de responsabilidade nossa perante Deus de assumir aquilo que nós falamos. A sua língua digital, ela é real. O que você escreve lá de comentário para alguém, ou de crítica, tá arquivado na sua língua, naquilo que você falou lá no céu. Por isso nós temos que cuidar com aquilo que nós falamos também no mundo da internet. Eu, pastor Isaí, tenho lá um monte de amigos que eu nem conheço. E tem uma maneira de falar uma coisa para eles, sem escrever nada. Mas é a minha língua que está falando. Sabe o que é? Através do tal do curtir. Sabe o que acontece lá no Facebook quando eu curto uma foto? Para os meus amigos todos, vai a mensagem, Isaí Marcelo Hort curtiu tal foto. Qual é a mensagem que eu transmito? Isso aqui eu estou de acordo. Isso aqui eu concordo. Isso aqui eu acho legal. Porque eu transmito para os outros a mensagem daquilo que eu estou gostando. E aquilo que nós falamos, ou deixamos de falar no mundo virtual, também é de responsabilidade da nossa língua. Tem pessoas perdendo o emprego por aquilo que falam na internet sem saber. A gente ouve de pessoas que às vezes estão pensando em alguém, puxa, nós podíamos chamar fulano ou ciclano para trabalhar conosco. Sabe o que fazem por primeiro? Vão lá no Facebook hoje dar uma olhadinha, o que o cara fala, o que ele faz? E lá está cheio de porcaria. O cara logo pensa assim, falando, não, acho que aqui dentro não vai dar certo. O curso da vida da pessoa está incendiado, está mudando por causa daquilo que ele fez na internet, sem que ele soubesse. Amizades podem ser destruídas pela língua digital. Casamentos podem ser destruídos e assim por diante. Portanto, tudo que você fala, seja verbalmente ou seja digitalmente, é de nossa responsabilidade também perante Deus. E o texto diz aqui que a mesma língua, ela é incendiada pelo inferno. O que isso quer dizer? Que muitas vezes pode surgir um pensamento lá no inferno que acaba entrando na nossa boca e destrói o curso da vida nossa ou de quem nós estamos influenciando. Nós temos que cuidar para que o inferno não use a nossa língua para atingir os seus objetivos. É muito, muito perigoso isso. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Quem de vocês se preocupa com contaminação, com lavar as mãos? Eu sei que tudo muda. Tem pessoas que são diferentes. Cai uma bolacha no chão, o que você faz? Tem alguns que pegam lá a bolachinha, bate na calça, dá uma olhadinha para ver se ninguém está olhando e benção, uma delícia. Tem outros já, lata de lixo. Não, filho. Não quero defender ninguém. Agora, eu como, tá? Só para falar a minha posição. Não tenho problema com isso. Mas existia um grupo de pessoas que estava muito preocupado com isso, que eram os fariseus. E quando alguém comia sem lavar as mãos, sabe o que eles falavam? Impuro. Está comendo sem lavar as mãos. Tradição judaica obriga a lavar as mãos antes de se comer, se purificar. Era higiene que existia no Antigo Testamento. O povo de Deus era para ser um povo limpo, sim. Agora eles se preocuparam tanto com isso, que Jesus chegou a dar uma lavada neles, quando chegaram apontando de dedo nos discípulos, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. Deixa eu mostrar para vocês um texto bíblico aqui. Olha lá, Mateus capítulo 15, 17 a 20. Jesus dá opinião aí sobre os fariseus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Você entendeu o caminho ali, né? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro.
Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Sabe por que Jesus falou isso? Porque ele preferia estar com pessoas que eram sujas por fora, talvez banho mal tomado, mas limpas de coração. Os fariseus andavam chiquérrimos, limpos, mãos limpas, mas o coração estava sujo. O que eles falavam era sujeira. E Jesus nos ensina aqui que nós devemos ter uma preocupação maior com a pureza de coração. Versículo 7 diz assim: todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Pode ver que o ser humano ele doma sobre leões, tigres. Eu falei alemães quase agora, esse é mais difícil. Doma sobre animais. E eu acredito que se os dinossauros existissem hoje também, teria um lá que ia olhar para o dinossauro e ele iria fazer a vontade do homem. Eu creio que o homem consegue. Agora a própria língua, indomável, vai sempre cometer os seus erros. E no final eu vou falar ainda mais um pouquinho sobre isso aqui também. Versículo 9, olha lá. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Aqui, Tiago começa a chegar para o lado positivo da língua. Ele estava falando do lado ruim, perigosíssimo, e aqui ele começa a falar que com a língua nós podemos abençoar também o nosso próximo. E eu quero falar um pouquinho sobre abençoar. Essa palavrinha aí, que eu vou pedir para você me entender isso aqui como uma explicação prática, enxergando a realidade das igrejas brasileiras e a compreensão que estão tendo sobre abençoar. Nossa língua deve abençoar o próximo. O que significa abençoar hoje no mundo religioso? Deixa eu falar. Abençoar para a maioria significa só falar o que está bom. Tudo está na bênção. Tudo vai prosperar em nome de Jesus. Você vai vencer, você é um vencedor. Os teus sonhos vão se realizar. Isso é o que se entende hoje em dia por abençoar. Ou seja, eu abençoo você, eu só falo aquilo que é bom para a sua vida. Portanto, abençoar seria só elogios, né? Eu vou te abençoar, só vou elogiar. Agora para e imagina comigo, um pai e uma mãe, que tomam por princípio abençoar dessa maneira o seu filho. Nós só vamos falar o que o filho faz de bom. Aí você tem lá um menino, uma menina, fazendo compra com a mãe no mercado. O pirralho inferniza o local com seus gritos e vai derrubando tudo. E você já olha e fala, mas o que essa mãe não faz nada, esse pai não faz nada? E a mãe e o pai olham e falam, nossa, meu filho é cheio de vida. É uma benção. E assim ele é educado ao longo de toda a vida, só com o positivo. Existe uma teoria de que é assim que se deveria educar. Que tipo de adulto nós vamos ter ali? Só a bênção. É exatamente o que vocês estão pensando. Um adulto mal educado, que não sabe que tem coisa que não pode fazer. Eu quero dizer que as igrejas brasileiras hoje, muitas, e nós podemos cair nessa também, que acham que é só abençoar e falar o que está de bom. Você é uma bênção, vai para casa que sua semana vai ser de luz, e tudo vai cair na sua conta. Hoje tem débito automático, isso aí que cai na conta. Que tipo de igreja nós vamos ter? Uma igreja realmente que está cheia de bênção, mas a conduta está arruinada. Casais com problemas
pior do que no mundo, o pecado dentro do mesmo jeito, porque só se fala na bênção. Bom, e eu quero falar algumas coisas aqui, o que eu vejo, que é abençoar com a nossa língua. Estamos falando da língua. Nós devemos abençoar. Abençoar não é bajular, ou seja, você só passar mel no ouvido das pessoas, só falar o que está bom. Bajular não é fechar a boca para o erro, ou seja, abençoar eu quis dizer, não é fechar a boca para o erro. Se o filho está fazendo uma coisa errada, tem que ser mencionado, tem que ser ensinado, e ele vai ser abençoadíssimo se tiver um pai e uma mãe que fazem isso. Abençoar não é falar a mentira pela fé. Quem já ouviu essa? Estou enfermo. Está curado já em nome de Jesus. Está curado? Não, não está. Então o que falou aqui? É uma mentira. Para mim é simples de entender. Não, está tudo certo, está uma bênção. Peraí, se você está com problema, menciona. E pede que a vontade de Deus seja feita. Mas não vai em nome da fé dizer, não, está tudo bem. Está tudo bem. Aí não está. A pessoa sofre depois com aquela enfermidade. E aí está frustrada. Eu lembro que uma menina chegou uma vez para o meu pai, e ele falou assim, ora pela minha avó, ela está com 82 anos, e está no hospital, eu amo muito ela, eu não posso perdê-la. Meu pai, pastor Mário, abençoou aquela menina com a verdade, ele falou assim, eu vou orar, mas ela já viveu bastante, uma hora ela vai partir. A menina não gostou daquilo lá, pastor ora e fala que ela vai ficar boa. Eu não sei se ela vai ficar boa, ela já viveu. Agora imagina, nós pela fé falamos, sim menina, vai com fé, vai confiante que o negócio vai ficar perfeito. E aí não dá. Antes peça, Senhor tenha misericórdia, se for da tua vontade, o Senhor ainda pode curá-la. Mas não minta pela fé, e você não vai abençoar a pessoa, você vai trazer uma dúvida tremenda, se aquilo que você falou ainda se mostrar mentira. Vocês me entendem? Portanto, abençoe a pessoa. Abençoar é desejar o bem e interceder por isso. Ou seja, você deseja realmente que a pessoa ganhe um benefício divino e intercede para que Deus faça isso na vida dela. Abençoar é desejar, eu desejo que Deus te dê saúde, eu desejo que Deus te dê alegria, eu desejo que Deus dê a vocês o pão de cada dia, eu desejo que Deus abençoe sua viagem, eu desejo que Deus abençoe seu casamento, e isso tem que sair do coração realmente com um desejo profundo perante Deus, que a tua paz venha sobre tal pessoa. Isso é abençoar. Abençoar é falar das virtudes. Virtude é a disposição de fazer o bem, não é só falar dos dons, só das habilidades. Alguém fez alguma coisa boa? Fale. Que bênção, irmão. Você ajudou o próximo, que legal. Que Deus te abençoe, que Deus te use. Falar das virtudes. Hoje fiquei admirado com a tia Maria. Posso contar da tua intenção hoje, meio-dia? Chegou um haitiano aqui, a gente estava quebrando para falar com ele. E muito simpático, falava um pouquinho de espanhol. Estava meio sozinha, a tia Maria falou, ei, será que ele pode vir almoçar lá em casa? Posso tentar convidar ele para almoçar lá em casa? E lógico, acabou não dando certo, ele tinha um compromisso, né? Mas alguém fala alguma coisa, faz alguma coisa boa para alguém outro? Desculpa, tia Maria, né? Dá um medo quando o pastor fala o nome daqui de cima. Vocês estão tranquilos aí, mas eu sei que ela está sentindo. Mas é algo bom? Fale, abençoe. É aí, irmão, é isso aí. Continue assim. Abençoar também é, e esse ponto aqui eu acho muito importante. Abençoar é falar a verdade. Abençoar é falar a verdade. Você tem um amigo que está sendo desonesto, você vai abençoar ele se você chegar a falar, meu amigo, não é por aí. Muito mais do que se você der um abraço nele e falar, vai fundo, irmão, eu te amo tanto. Que Deus te proteja para que o guarda não pegue. A gente ainda faz essas intercessões, né? Tem gente que conta bênção na igreja que conseguiu passar pela aduana e o guarda não viu. Nossa, que bênção. Nossa, escutei já algumas dessas. Deixa eu contar, pastor. Passei, estava tudo acima da cota.
Glória a Deus. Eu teria muita história para contar aqui, mas aí eu vou sair do tema. Nós abençoamos quando nós falamos a verdade. Irmão, não é por aí. Irmão, faz diferente. Você tem um amigo, talvez está trabalhando até horas, tardes da noite, está esquecendo da família. Se você é amigo dele, não chega para ele e fala, nossa, você é um trabalhador. Fala para ele também, abençoa ele, falando assim, não esquece de você. Cuida da tua família, cuida dos teus filhos. Isso é abençoar com a nossa língua. O povo de Deus tem que trazer esse tipo de bênção. A história do rei Davi vocês conhecem. Deixa eu perguntar, qual vocês acham que é o momento da vida de Davi mais abençoado? Qual o momento onde ele foi mais abençoado? Vocês acham que foi quando ele derrubou o gigante? É o que a gente gosta. Mas aconteceram outras coisas na vida de Davi. E o capítulo mais abençoado é o 12 de 2 Samuel. Eu vou dizer já o que aconteceu lá. Davi derrubou o gigante, ganhou honra, ficou reconhecido, se tornou o rei de Israel. Aí nós sabemos que Davi achou que podia tudo, inclusive pegar a mulher do próximo. Davi pega Batseba, que não é dele, dá um jeito do marido dela ir para a guerra na linha de frente, onde ele era para ser executado, e assim aconteceu. Davi está ali, aquela pompa de rei ainda, acabou matando o homem, estava adulterando, mas ninguém estava percebendo nada. Estava tudo dando certo. Mas aí vem o capítulo mais abençoado. O profeta Natã percebeu o que estava acontecendo. Davi estava perdendo a sua alma para o inferno. O profeta Natã percebeu o que estava acontecendo. Chega para Davi, e o que ele faz com a língua dele? Oh, querido rei, você é uma bênção. Começou a descer-lhe o sarrafo. Davi, você tirou a mulher que não era tua. Davi, com uma parábola ele fala tudo isso. Você acabou tirando a vida do marido dela. E Davi, você vai ter consequências terríveis na sua vida, porque você está em pecado. E aí vem a grande bênção, através das palavras de verdade de Natã. Davi, lá no versículo 13, se arrepende e diz, me perdoe, Deus. E o profeta Natã continua abençoando com a verdade, fala, você está perdoado. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, mas ainda tem uma consequência, esse seu filho que você vai ter com Batseba vai morrer como consequência do seu pecado. E Natã vai, e Davi se arrepende e se torna um homem segundo o coração de Deus. Qual foi o capítulo mais abençoado na vida de Davi? Ele teria perdido a alma dele, se não fosse o profeta chegar com a verdade e falar, meu filho não é por aí, vai terminar muito mal. Nossa língua deve abençoar as pessoas que estão próximas da gente com a verdade. Vocês lembram, meu pai já fez sermão no passado sobre a teoria dos 3 macacos. Mahatma Gandhi usou isso, levava os 3 macacos com ele, e durante quase 1000 anos, o povo dizia que isso aqui é sabedoria. Não ouçam mal, não vejam mal, não fale o mal. E o povo, se achando sábio, por muitos anos falava, tudo que é ruim, eu não vejo, eu não escuto e eu não falo. Quem viaja por aí agora já viu a nova campanha do governo brasileiro contra a pedofilia, a violência sexual. Só que nós já vimos isso aqui antes na igreja, né? O Suco já fez foto, o pastor Mário já fez um livrinho sobre isso. Eu quero dizer o seguinte, Mahatma Gandhi falou, alguém ensinou, e hoje o governo brasileiro pede, por favor, não façam isso. Tem uma coisa de errado acontecendo, fale, ligue, denuncie. Ninguém é abençoado através da omissão da verdade. Abençoe com sua boca as pessoas falando a verdade para elas. Nossa língua não deve trazer um fogo de maldade, sim, o fogo da justiça de Deus que purifica e salva. Nós temos que pensar
que uma criança não vai ser abençoada se nós vemos alguém, cara lá tá, tem coisa ali que eu não, vou falar nada. A criança vai ser abençoada com o seu silêncio. Se uma mulher conhecida sua está sendo traída, ela vai ser abençoada se você ficar bem quietinho. Talvez vai ser abençoada com uma doença sexualmente transmissível, talvez que ela pode pegar, por não saber daquilo que você sabe. Irmãos, nós devemos abençoar com nossa língua, falando a verdade. Nem sempre é agradável, como para Davi foi, ouvir o profeta Natan ali, foi horrível, mas a vida dele foi transformada, e foi restaurada porque alguém abençoou com a verdade. Devemos fazer todo o esforço necessário, irmãos, para que da nossa boca saia bênção e não maldição. Mas, agora eu estou chegando para a minha última folhinha aqui. Eu não quero terminar essa mensagem aqui de uma maneira idealista, assim, que a gente pensa, uau, agora eu vou sair daqui e vou falar tudo que é correto, e o que é ruim eu nunca mais vou falar. É isso que eu quero que a gente deseje no coração. Sair daqui realmente usando nossa língua para o bem. Mas eu quero trazer a realidade, de novo aqui, do versículo 2 ao versículo 8. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E esse aqui só teve um, quem foi? Quem? Jesus. Tudo que homens, filósofos falam, questione. O que Jesus falou, meu amigo, aí pode seguir que esse é terreno firme. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno. O que Tiago aqui está nos dizendo é que em algum momento da nossa vida, você ou eu já falamos ou iremos falar alguma besteira. Vai escapar. Vai acontecer de você falar coisas que não deveria nunca ter dito. E eu quero deixar 2 conselhos sobre como lidar com isso, caso isso aconteça. Bom, sabedoria que é a palavra, né? Entre isso tudo. Primeiro, desculpe-se quando falar algo de errado. Quando sair alguma coisa que você não desejou, simples, desculpa. Deixa eu dar um exemplo bem bobo, mas que você vai lembrar. Você está comendo numa mesa, já deve ter acontecido contigo, jantando com pessoas que você estima muito, e me diz aqui, ó, quando você come em casa, bem sozinho, é do mesmo jeito que você come quando está com amigos? Cada um tem seu jeito, né? Quando você está em casa lá, talvez você pega o bolo, tira o recheio de cima, deixa no cantinho, come a outra parte. Faz ou não faz? Eu faço. Agora quando estou com outras pessoas assim, o negócio é mais chique, daí eu como o bolo, ai que dó, mistura o recheio com o bolo junto. Aí imagina você está lá numa mesa, acontece. Você está almoçando, come uma carne, coisa bem comum, aí você ganha uma sede, aí você pega aquele copo de coca e fala, vou dar um golinho. Só que a coca é tão boa que você acaba dando uns 3, 4 goles, 5. Toma aquele copo inteiro. E o que acontece lá no seu estômago? Uma erupção. E sai aquele som que você queria sumir daquele lugar naquele momento. Às vezes sai tão baixinho que você fala assim, ninguém percebeu, né? Mas às vezes sai forte. Vocês estão rindo que já aconteceu com vocês. Por isso toma menos coca lá na hora do... Aí acontece aquele som, e você vê, todo mundo percebeu. O que você faz? O que você faz? Bons modos aqui, vamos aprender bons modos. Você fala imediatamente, desculpa. Está resolvido. As pessoas vão esquecer que você arrotou ali na mesa? Não. Vão lembrar, ainda mais se for escandaloso o negócio. Agora, eles vão saber exatamente isso não é o que ele queria fazer. Ele não é assim. Porque tem aqueles que tomam para fazer a erupção, né? Então nem aí com o barulho. Aí falta de ética, né? De etiqueta, não de ética. Agora você imediatamente pede desculpa, foi mal. Você não vai para casa
remoer aquilo lá e falar se alguém escutou ou não escutou, vou telefonar para eles pedir desculpa que eu arrotei na mesa. Aí fica pior ainda, você perde na hora. Quando sai alguma coisa da sua boca que você não quis, ofendeu alguém, faz a mesma coisa. Amigo, desculpa. Ele vai se esquecer que você falou aquela besteira? Não. Mas ele vai saber que não é isso que você queria que saísse. E as coisas vão estar resolvidas. E muitas vezes a gente não resolve por vergonha. E a pessoa fica lembrando daquilo, e aquele som parece que não sai nunca de sua cabeça. Se você em algum momento a sua língua falhar e sair alguma coisa que você fala, não devia ter dito, desculpa. E as coisas estão resolvidas. Segundo conselho e último, eu quero dar o seguinte: não tenha vergonha de voltar atrás. Tem pessoas que se arrependem do que falaram há anos atrás, mas elas são tão orgulhosas que dizem assim: eu falei, agora eu não volto atrás. Errado. Quando se trata de uma besteira que nós falamos, errado. Não tenha vergonha de voltar atrás, falar: olha, eu sei que eu falei aquilo, mas eu não concordo mais com o que eu falei. Tem homens que às vezes dizem para a mulher: olha, eu não te quero ver nunca mais. Aí ela vai embora, ele vai para outro canto. Na segunda noite ele está chorando em casa de saudades. Mas ele pensa assim: eu falei, está falado, eu não volto não. Eu sou homem, e eu vou ficar agora aqui nessa minha burrice o resto da minha vida, porque eu falei. Quando sair alguma coisa que não foi bem, não tenha vergonha de voltar e falar assim: olha, me desculpa, eu não devia ter dito aquilo. Quando alguém fala assim para mim: olha, se eu largar ela, eu não volto nunca mais. Sabe o que eu pergunto? Aprendi isso com um pastor. Ele faz a seguinte pergunta: você compraria um carro que não tenha marcha ré? O que tem a ver o carro com isso aqui? Você compraria um carro que em momento nenhum poderia ir um pouquinho para trás e falar: deixa eu voltar? Claro que não. Então eu digo a mesma coisa: nunca use sua língua, ou nunca diga que com a sua língua você não vai poder voltar atrás e dizer assim: eu quero arrumar o que eu falei. Pensei isso há anos atrás, mas hoje eu não penso mais. Me perdoe e a vida vai seguir adiante. Irmãos, é um desafio muito grande nós lidarmos com esse órgão tão venenoso e ao mesmo tempo tão doce e abençoado que é a nossa língua. E eu desejo que Deus nos dê sabedoria para isso tudo. Que Deus nos proteja de não machucar nossos familiares. Talvez você esteja pensando agora: quantas vezes eu já usei a minha língua e queimei pessoas que eu tanto amo. Se arrependa e faça as coisas diferentes daqui para frente. Amém? Fique de pé, eu quero orar contigo. Deus, que desafio nós temos de lidar com esse órgão tão perigoso que é a nossa língua. Mas eu quero te pedir, Senhor, que a sabedoria do alto venha sobre nossas vidas, com muita humildade, para que nós possamos reconhecer quando erramos, corrigir aquilo que saiu mal de nossa boca. E desejo, Senhor, que a língua de cada pessoa que está aqui possa ser uma bênção aonde chegar. Que o marido, ao chegar em casa, abençoe sua casa. Que a esposa, ao receber o marido, abençoe o seu marido. Que os filhos abençoem os pais os filhos, para que nossa língua possa ser realmente, Senhor, um objeto um órgão que gere frutos de vida eterna. Deus, abençoe a língua de cada um de nós, que venha falar somente aquilo que vem dos céus, e que possa ser eliminado tudo aquilo que vem do inferno, que não saia de nossa boca. Em nome de Jesus, amém.